Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, principal analista aqui do GA Invest, e hoje a gente vai trazer para vocês mais uma análise aqui sobre o que a gente acredita ser a melhor empresa de energia elétrica da nossa bolsa de valores. A gente está falando da Equatorial, uma empresa que tem um histórico gigantesco aí de criação de valor para o acionista no longo prazo. Sem mais delongas, então, pessoal, vamos ao vídeo. Mas antes, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente consiga disseminar esse conteúdo melhor aí pelas redes sociais, pelo YouTube, tá certo? Logo após a vinheta, a gente começa com a nossa análise, então. Bom, pessoal, estamos aqui no home da nossa plataforma do Girando Alpha para mostrar os novos insights que a gente tem, né? A gente tem uma análise sintética do Inter que acabou de sair. Então, se você quer entender um pouco mais da tese de investimento em Banco Inter, acesse esse insight, essa análise feita pelo Caio, excelente. A gente teve duas importantes aquisições essa semana. A M. Dias Branco comprou a Latinex, uma empresa de comida fit, e a Engie Brasil comprou a Susol, que é uma empresa de geração solar, tá? De campos solares, beleza? Então, se vocês não estão cadastrados ainda na nossa plataforma, clica no link aqui embaixo, se cadastra, que você vai ficar por dentro aí do mercado e por dentro também da agenda de dividendos da sua carteira, os últimos fatos relevantes das ações que estão na sua carteira. Vamos ver os insights mais recentes aqui para a gente chegar no nosso insight da Equatorial, né, que é o objetivo do vídeo dessa semana. Beleza? A nossa análise completa aqui sobre essa empresa, essa verdadeira holding, né, de utilities que é Equatorial. Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, né? A história da empresa, ela surgiu diante da privatização da Semar, que era a antiga Companhia Energética do Maranhão, que foi feita no ano de 2000. Ela foi criada em 1958 com o objetivo de distribuir energia elétrica pelo estado do Maranhão. Na época, né, uma empresa chamada Brisk Participações, ela foi meio que criada para participar dessa privatização da Semar e constituiu posteriormente a Equatorial Maranhão no estado. Em 2001, a Equatorial Maranhão ela passou por algumas dificuldades financeiras e ela precisou de aportes adicionais e por isso novos sócios entraram dentro do negócio, inclusive a GP Investimentos, que entrou posteriormente em 2004. Ela comprou uma fatia relevante, né, através de negociação com credores da Equatorial. Então, a Equatorial estava devendo alguns credores e a GP acabou comprando, né, essa fatia desses credores através de uma negociação com eles lá em 2004. Com esse controle da empresa, ela instituiu um plano para reestruturar e capitalizar a companhia. Em 2006, né, a GP Investimentos fez algumas negociações com outros fundos e a Equatorial ela foi lançada no mercado de capitais brasileiros, né, no IPO, com free float superior a 50%. Então ela já foi lançada no mercado já sem um controle definido. Em 2007, a empresa trocou de controle novamente, né, a GP Investimentos acabou saindo do negócio e foi administrada pelo PCP Latin America Power Fund. No ano seguinte, a empresa iniciou seus investimentos em outras partes do país, como por exemplo a aquisição da Light, e realizou a migração para o novo mercado. Entre 2012 e 2015, ela passou também por diversos aumentos de capital e diversas operações no mercado, chegando a ter, no final desse período, 100% das suas ações em circulação e, portanto, né, se tornando uma empresa do nível corporation, que é uma empresa que não tem um controle definido. Então você tem várias pessoas ali, várias gestoras, vários fundos tendo participação dentro dessa empresa, indicando conselheiros para o conselho de administração. O principal acionista foi a Esquadra Investimentos, que foi detentora de 15% do capital ao longo dessa época. Depois desse marco, né, a empresa ela realizou grandes investimentos que modificaram consideravelmente o seu patamar de atuação, como por exemplo a entrada no setor de transmissão em 2016, o investimento na distribuição do Piauí e Alagoas em 2018 e o recente investimento no setor de saneamento, agora que a empresa conseguiu também pegar a distribuidora lá do estado do Amapá. Passando aqui, pessoal, rapidamente pela governança corporativa da Equatorial. Como eu falei anteriormente, ela está no nível de governança mais exigente da B3, que é o novo mercado. E além disso, ela tem uma estrutura acionária bem pulverizada dentro do mercado, como a gente consegue ver aqui. Então a gente vê a Esquadra aí como maior acionista com 9,8% da companhia, Opportunity tem 9,7%, que é outro fundo de investimentos, a BlackRock, né, a maior gestora de ativos do mundo, eu acho, tem quase 6%,
verde, fundo verde muito grande aqui no Brasil, muito respeitado, tem 5%. Aí você tem outros acionistas aqui relevantes, né, de 5%. Administração e minoritários com 57%, e em 3% mais ou menos das ações estão em tesouraria. A Equatorial Energia, na verdade, pessoal, ela é uma holding, né? Ela tem diversas participações que a gente vai entrar aqui mais em detalhe na frente. A gente tem a parte de distribuição, né? Equatorial Piauí, Equatorial Alagoas, Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, a parte de transmissão aqui na Equatorial Transmissão e Intesa, e a parte um pouco mais de geração, comercialização de energia, telecom também. E eu acho que antes esse braço aqui não tinha sido criado aí no braço de saneamento, que é um novo mercado que a empresa está acessando exatamente nesse momento. Então, um destaque positivo aí pela presença de grandes fundos, né, com posição relevante na estrutura acionária, como a Esquadra, Opportunity e o Fundo Verde. São fundos assim, principalmente Esquadra e Opportunity, né, são fundos muito voltados para o longo prazo, né, um foco muito grande no longo prazo. O Fundo Verde é mais conhecido pelo seu multimercado, mas também tem um foco bastante também na criação de valor no longo prazo. Então isso dá um alinhamento muito bom para a empresa, para a Equatorial, beleza? Como ela opera a distribuição em vários estados, a gente pode avaliar um pouco a satisfação dos consumidores da Equatorial através do Reclame Aqui. O que a gente percebe, né? Ela tem uma nota aí regular para ruim, tá? Então não é exatamente o melhor tipo de serviço que a Equatorial presta nesses lugares. Mas é importante a gente entender também, pessoal, que essas 4 concessões a Equatorial meio que pegou bem prejudicadas, tá? Inclusive foram concessões que as outras empresas de concessão de distribuição, elas não tinham muito interesse. Então a Equatorial ela é muito conhecida por esse estilo, né? Ela pega uma distribuição ali bem complexa, com muita perda técnica, com muita dificuldade de medição, e ela acaba conseguindo tirar ali, fazer uma limonada desse limão. Então eu acho que na maioria dessas distribuições ela ainda está trabalhando bastante para conseguir fazer a virada operacional desses negócios. Mas ela já tem feito muita coisa, a gente vai mostrar aqui alguns patamares que a empresa tem chegado que são bem interessantes, tá? Que mostram o quanto que a empresa ela é boa, ela tem essa gestão muito voltada realmente para apresentar resultados nessas distribuições aqui que são um pouco mais complexas, tá? Se você for comparar com outras distribuidoras privadas, como a Neoenergia, e aqui eu comparei mais as empresas lá do Nordeste, né, Coser, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, a Light também, que tem uma operação complexa, a gente consegue ver que na verdade ela está abaixo sim do que a média do mercado. A Neoenergia ela já tem um Reclame Aqui bom, a Light também tem um Reclame Aqui bom, a Energisa tem um Reclame Aqui bom. Então, apesar de certas distribuidoras e não recomendada, como em Rondônia, a gente vê que realmente a Equatorial ela tem muito a trabalhar ainda essa parte aqui do Reclame Aqui e talvez fornecer uma experiência mais interessante para o consumidor. Além disso, né, quando você olha 2 métricas aqui que são utilizadas para a ANEEL para medir a eficiência e a qualidade do serviço que é prestado pelas distribuidoras, né, você tem o FEC, que é o número de interrupções de energia maiores do que 3 minutos, ou seja, quando a energia cai e ela fica desligada mais do que 3 minutos, e o DEC, que é a duração equivalente da interrupção do consumidor. Então, quanto tempo dura essa interrupção de serviço ao consumidor? Você vê que as distribuidoras da Equatorial estão todas abaixo desse limite que é imposto pela ANEEL. Além disso, né, ela tem as perdas totais injetadas na rede, no qual apenas Piauí e Alagoas estão próximas de bater suas metas. Então, tem muito trabalho a ser feito ainda nessas distribuições da Equatorial, principalmente nas recentes, tá? Ainda assim, a gente enxerga esse momento da Equatorial muito mais como uma oportunidade de evolução da empresa do que de fato algo negativo, tá? Algo que seja negativo para a empresa. Visto que, se você olhar as distribuições que têm maior maturação, que são a Equatorial Pará e a Equatorial Maranhão, você vai ver que elas ocupam já um lugar de destaque dentro do ranking de continuidade de serviço da ANEEL. Então, se você pegar o ranking de continuidade de serviço, exatamente vendo quais empresas conseguem oferecer um quantitativo de energia sem os apagões, né? Sem você ter uma interrupção muito longa, você vê Equatorial Pará em 2º lugar e Equatorial Maranhão em 8º lugar. Então, essas são as empresas que são mais maturadas, as operações que são mais maturadas da Equatorial. Piauí e Alagoas ela entrou recentemente em 2018. Tá? Então, tem esse gap aí, talvez até amadurecer um pouco mais. Se você for olhar a Equatorial nos dias de hoje, ela trata não apenas mais de uma holding no setor de energias, mas sim ela se tornou uma verdadeira holding de utilities, né? O que a gente chama de serviços de utilidade pública. Então ela entrou no setor de saneamento, né? E ela busca também
o estudo de outras oportunidades aí que podem surgir com o novo marco do saneamento. A empresa então ela expande as suas bordas, né, e demonstra bastante ousadia em um momento onde poucas companhias de energia estão dispostas a atuar nesse setor, visto que existem diversas incertezas regulatórias e também existe um alto nível de cobrança para que você possa universalizar os serviços de água e esgoto. Só para vocês terem noção, né, no estado que a Equatorial entrou, é um estado extremamente desafiador, porque você não tem 0% de tratamento de esgoto e você tem, acho que, 60% de água, seria por aí. Então o objetivo da empresa é deixar isso aí no quase 90% lá de água e praticamente 80% de esgoto. Então ela tem um longo caminho pela frente para conseguir atuar nisso aí. Isso vai exigir muito investimento da companhia para ela conseguir chegar nessa universalização do saneamento nesse estado que eles acabaram de pegar a concessão. Quando você olha a parte de energia elétrica, o segmento de atuação da Equatorial é distribuição, Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá. Os últimos dois eles ainda estão em estágios iniciais, né? Ela acabou de pegar Rio Grande do Sul e Amapá. Transmissão, ela tem 8 projetos e tem a Intesa também, que é Tocantins e Goiás, uma empresa que atua na transmissão de Tocantins e Goiás. Geração termoelétrica, ela tem a Geramar. A distribuída, geração distribuída é nova. Comercialização Sol Energias, Serviços Equatorial Serviços. Então, você vê que a empresa realmente é uma holding gigantesca que atua em diversas áreas. Quais são as principais estratégias da Equatorial que ela utiliza, né, para conseguir realmente gerar muito valor para o acionista? O objetivo da Equatorial geralmente é adquirir o controle de ativos de mercado de serviços públicos, né, com uma extrema disciplina financeira, ou seja, ela sempre busca os ativos que podem oferecer aqueles retornos atraentes, né, bem ajustados ao risco da empresa, e geralmente ela não se amedronta, né, com esses riscos elevados, tanto que na maioria das vezes ela acaba arrematando alguns lotes praticamente sozinha, ou dá uma proposta bem ousada para conseguir arrematar esse lote. Foi esse caso lá no Rio Grande do Sul, foi o caso também no Amapá. Então a empresa ela é conhecida, né, por adquirir esses ativos que são pouco chamativos, né, distribuições do Maranhão do Pará, e posteriormente ela vai adotando, né, essas medidas para gerar aumento de eficiência operacional e redução das cargas comerciais e técnicas, tá? Então os cases de sucesso do Maranhão e Pará, eles permitem que a empresa ela consiga acessar esses recursos do mercado, né, e consequentemente ela consegue financiar muito melhor essa necessidade de investimento que ela tem nesses estados que ela pega, tá? Então acaba que é um ciclo de que, como ela já é vista como especialista nesse tipo de operação, o mercado confia na empresa que a empresa vai conseguir fazer essa virada operacional nesse tipo de operação. Então ela vem aplicando isso aí não só no Maranhão, no Pará, como no Piauí, na Alagoas, e agora vai para Rio Grande do Sul, na privatização, olhando também a privatização da Corzan. Pode ser que já tenha entrado no radar aí da empresa nos próximos meses, tá? Porque ela já pegou a parte de distribuição de energia elétrica, então pode ser que ela queira fazer algo parecido com o que ela fez no Amapá. Outro exemplo também que a gente consegue ver extremo rigor, né, na avaliação de alocação de capital foi a paciência da companhia para entrar no setor de transmissão. Então, por muito tempo, né, a Equatorial ela estudava aqui algumas possibilidades de você entrar aqui dentro de uma licitação de transmissão, né, uma concessão. Então aqui, ó, por exemplo, entre 2003 e 2007, ela estudava, mas não participava, porque ela estava vendo que o deságio, o quanto que você oferece de abaixo do preço lá da RAP, estava sendo muito grande. Então ela preferia esperar um momento que tivesse um pouco mais pessimista em relação à transmissão, ou talvez algumas empresas já estivessem com vários projetos, para conseguir entrar realmente e vencer vários lotes. Se você vê, olha só, o tanto que a empresa foi disciplinada, né? O total de lotes aqui estava muito alto, estava muito competitivo. Logo depois a quantidade de lotes começou a aumentar e a gente foi tendo deságios aqui cada vez menores. E aí no momento que a empresa viu essa oportunidade, ela arrematou 8 lotes aqui em 2016 e 2017 com um deságio bem menor aí, a média histórica. Agora atualmente a gente já está em outro momento aqui, ó, que a gente tem deságio muito grande e todos os lotes estão sendo arrematados, né? Não tem nenhum lote vazio que está acontecendo. Entre 2013 e 2016 foi uma oportunidade única ali das empresas pegarem lotes com deságios muito pequenos, muitos lotes aí vazios, dava para pegar com deságio praticamente zerado,
Então, ela espera exatamente esse momento para ela conseguir gerar aí um retorno sobre o capital mais interessante. Isso é um histórico bem interessante da empresa, a empresa bem tranquila nesse momento, praticamente não arrematando nenhum lote aqui de transmissão, tá? Então, desde 2017 que ela não faz, não arremata nenhum lote de transmissão. Quais são os diferenciais competitivos da companhia? A gente já falou um pouquinho deles aqui, né? Solidez financeira, tem acesso ao capital para investimentos em grandes projetos, então poucas empresas possuem essa possibilidade de alavancagem para conseguir financiar esses projetos que exigem muito investimento, principalmente na parte de saneamento. Eficiência e alocação de capital, tem uma gestão focada em resultados, né? A empresa ela possui basicamente essas 3 etapas de execução. Então você tem a reestruturação, reinvenção e a continuidade do processo, tá? Então a empresa sempre busca essas 3 etapas quando ela entra em uma nova concessão. Uma governança diferenciada e muito focada no acionista, tá? Então você pode ter certeza aí que a Equatorial é uma empresa extremamente focada na geração de valor para o acionista, porque ela tem essa governança bem separada, né, entre diversos fundos que são focados por longo prazo e então fundos que querem gerar resultados aí ao longo do tempo. Não é necessariamente você sabe que não vai ter uma besteira ali sendo feita para poder inflar um resultado, para poder chamar atenção. É realmente fundos sérios buscando o resultado lá na frente, tá? Lá no longo prazo, e exatamente isso que a empresa tem mostrado nos últimos anos. Quais são os riscos do negócio, né? A gente tem a crise hídrica e redução do consumo de energia. Então a gente está passando aí por um momento que poderá levar a um possível racionamento obrigatório em algumas regiões, possíveis apagões, mas a gente acredita aqui pessoalmente que isso não levará a racionamentos tão grandes como vistos no passado. Se você for olhar a diversificação da matriz energética do Brasil, em comparação a outras épocas que a gente teve apagões mais severos, né, você vai ver uma diversificação um pouco maior da matriz energética, você vai ver um sistema de transmissão de energia mais integrado. Então, não necessariamente, por exemplo, você precisa de ter chuva em todas as regiões do Brasil para que você possa ter energia elétrica. Você pode ter chuva num lugar que transfere através das linhas de transmissão para outro local. Então, a gente acha que, apesar de ser um período que a gente provavelmente vai ter algum racionamento em alguns estados, a gente acha que isso vai ser um pouco mais mitigado do que nas vezes passadas que o Brasil passou por apagão. Tá? Então, além desse risco ser passageiro também, né, a gente é levado a entender que esses efeitos na distribuição, provavelmente eles serão mínimos, né, na Equatorial. Porque ao mesmo tempo que ela pode ter uma redução do volume por conta do racionamento, a gente vai ter aumento nos preços da conta, né, de luz. Então isso pode acabar contrabalanceando a receita da companhia ao longo desse tempo. Então isso aqui eu acredito que não é um risco tão relevante assim para a companhia. Quando a gente olha o ambiente que é altamente regulado, aí sim a gente tem uma taxa de impacto um pouco maior. Porque apesar de ser improvável, né, a gente tem um caso similar a 2013, quando a Dilma Rousseff ela meio que reduziu a conta de luz na canetada, afetando diretamente todo o setor, né, gerando essa crise de desconfiança. A gente acha que existe um aprendizado do que foi feito anteriormente, que provavelmente isso aí não vai se repetir, tá? Porque a gente viu depois que essa forçada redução de 16% na conta fez com que a luz chegasse a aumentar quase 60% nos próximos anos. Então a gente vê que esses subsídios que são colocados aí de forma populista, raramente eles funcionam, tá? E a gente entende que o Estado já percebeu que isso aí tende, na verdade, a criar uma bola de neve ali, e depois você tem que repassar uma porrada de uma vez só para o consumidor. Então isso é muito negativo, e isso é algo que a gente acredita que não vai se repetir, apesar de que de fato, né, você tem um ambiente que é muito regulado, um ambiente que pode causar aí mais disrupções. Mas a gente acha que as empresas hoje em dia já estão suficientemente maduras para poder lidar com esse tipo de adversidade. Quando a gente vê aqui o histórico de geração de valor da companhia ao longo dos anos, né, uma coisa que quando você olha os marcos, né, é impressionante, R$1 que a empresa fez IPO aqui, e hoje em dia ela está R$25 praticamente. Né, então você tem uma companhia que multiplicou por 25 vezes o capital investido no IPO aqui ao longo de 14 anos. Um dos melhores investimentos aí dos últimos tempos, tá? Independente aqui de crise, né? Praticamente o gráfico da Equatorial ele não conhece as crises, né? Você tem as quedas aqui, mas são quedas muito pontuais. A empresa é extremamente resiliente nessa parte. Isso é reflexo do quê? De bons investimentos,
foco em resultados e uma equipe extremamente bem gerida, tá? Não tem segredo isso aqui, não tem segredo mágico aqui. Isso aqui é 14 anos de um excelente trabalho, um trabalho muito bem feito. Além disso, né, impressiona o fato de que a empresa tenha sido capaz de manter os retornos sobre o capital investido ao longo de todos esses anos, mesmo lidando com concessões em localizações desafiadoras, né, como a gente viu aí, a parte toda lá do Nordeste, são concessões bem complicadas, né, tanto em perdas como também, né, em própria infraestrutura de concessão. E também ela atravessou um período relevante de crise econômica na última década, no qual ela conseguiu manter uma rentabilidade aqui razoavelmente atrativa, né, uma rentabilidade sobre o capital investido aí de 12%, 15% ali entre 2015 e 2016. Quando você vê os destaques financeiros, você vê claramente a evolução financeira da empresa, tanto em receita líquida operacional, um EBITDA aqui cada vez maior, o lucro líquido aqui subindo também, tá? Então você vê claramente aí que a empresa tem evoluído muito nos últimos 5 anos. Por fim, né, quando a gente olha o endividamento da empresa, a gente vê que é um endividamento que segue sob controle, que tem um cronograma de amortização favorável, então isso possibilita a possibilidade de cada vez mais ela pegar mais concessões, né, aumentar ainda mais o seu portfólio, no qual você tem um ambiente corporativo bem aquecido na questão das privatizações, tá? Tanto na parte de saneamento como na parte também de energia elétrica. Quando você olha o dívida líquida EBITDA aqui da companhia, 2.2 vezes aí, então tá num patamar aí bem saudável financeiramente, um cronograma de amortização extremamente tranquilo. Você vê os próximos anos aí, você tem talvez aí uns 7 bi aí de amortização, depois fica muito mais tranquilo, e aí após 2026, 5.6 bi, a Equatorial tem uma dívida bem equalizada, tá, para conseguir lidar razoavelmente com esse setor. Chegando à conclusão então da nossa análise aqui sobre Equatorial, pessoal, não tem muito o que falar, tá? Para mim é bem claro que Equatorial é a melhor empresa do setor elétrico. Eu sei que muitas pessoas falam de outras empresas aí que são igualmente boas, mas eu raramente consigo ver tantos pontos positivos dentro de uma empresa como consigo observar dentro da Equatorial. É claro que tem uma coisa muito importante que a gente não analisou aqui, que seria uma questão de precificação, mas eu vou deixar isso aí para vocês fazerem e tomarem uma decisão de investimento sobre a companhia. O meu intuito aqui não é trazer uma recomendação para vocês, mas sim mostrar os pontos principais sobre a Equatorial. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu mais sobre essa incrível empresa que é a Equatorial, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. E até semana que vem em mais uma análise completa aí para vocês, tá certo? Um abraço, bons investimentos.